Olá galera, eu sou o Dulan Galáctico e hoje eu trago um vídeo diferente para vocês. Eu queria ter feito um vídeo shorts, só que eu resolvi fazer uma coisa diferente para variar. Eu até pensei em fazer vídeo sobre o atômico, mas resolvi mudar de ideia e deixar o vídeo para depois. Como vocês sabem, nós vamos falar sobre um tema bem polêmico sobre a comunidade de Ben 10. O conceito do ápice da espécie é algo que incomoda muitos fãs, inclusive eu conheço alguns fãs que não acreditam no ápice da espécie, mas eu não vou culpar os fãs por isso. O responsável por não nos responder são os criadores do desenho, que tinham uma oportunidade de responder essa pergunta, mas resolveram não responder direito. Eu sempre achei estranho algumas coisas do desenho que o próprio desenho em si não explica, tipo em Força Alienígena, em que o Ben se transforma no fogo fato pela primeira vez, e tanto ele quanto a Gwen ou o Kevin não se questionam como ele cria os nomes tão rápido, sendo que é a primeira vez que ele conhece esses aliens. Eu acho muito irritante que o desenho não explica uma certa coisa, e quando a gente vai perguntar para os criadores, eles não respondem direito. É por isso que até hoje ninguém sabe se o ápice da espécie é real ou não. Recentemente no YouTube eu vi um vídeo que um cara, ele mostrava sua opinião sobre o ápice da espécie, só que ele fala de uma forma como se ele não tivesse argumentos e estivesse estressado, talvez por causa da comunidade enchendo o saco dele. E só para deixar claro, eu não tô atacando ou julgando alguém. Eu só estou apenas criticando os argumentos dele, que mais parece que ele tá sendo sarcástico ou debochando no vídeo. Então eu não quero me envolver com brigas com ninguém, só que eu não estou atacando, só estou criticando o trabalho dele para que no futuro ele possa melhorar. Agora vamos ver o que ele falou sobre o ápice da espécie. Porém, existe mais um caso que eu deixei de fora da speedrun porque eu preciso falar um pouquinho mais dele. Esse é o melhor exemplo pra mim possível do ápice da espécie posto em prática. E ele é tão bom, mas tão bom, que eu quase nunca vejo um defensor do ápice da espécie citando ele. Mas, se eles vissem o desenho, talvez eles lembrassem dele mais fácil. Que é o combate entre o gigante e os malvadões. Que aí a gente pode ver o Ben com imensa dificuldade e com ajuda, derrotando 3 Tokustarys mutantes. Sim, esse é o melhor exemplo. Sim, não tem nenhum melhor que esse. Sim, eu estou gripado. Acontece que os defensores do ápice da espécie vão tentar te convencer que se o Ben consegue vencer um alien da mesma espécie que ele tá usando, automaticamente isso significa que ele é o ápice da espécie. Eu não preciso nem explicar o salto lógico gigantesco entre uma coisa e outra e como esse pensamento é burro e limitado. Isso é pura e simplesmente viés da confirmação. Eles não querem entender ou ver o que tá acontecendo, eles só querem uma confirmação do que eles acreditam. Não importa se existem outros possíveis 1000 motivos pro Ben conseguir vencer, se um deles é porque ele é o ápice da espécie, eles vão fingir que todo o resto não existe. Vocês querem um exemplo? Eu vou dar um exemplo. Vamos pegar a cena do gigante mesmo. A gente tem um Ben gigante enfrentando 3 outros gigantes. Agora vamos aplicar essa cena em outro contexto. Esquece que é o Ben, esquece que é o gigante, esquece que ele tá enfrentando 3 gigantes. Pensa que é, sei lá, o Vomax enfrentando 3 humanos zumbis, ou 3 humanos normais, ou 3 humanos mutantes. Não faz diferença, não é impressionante, e não torna ele o ápice da espécie. Se você leva Ben 10 como o que é, um desenho de ação, e compara com qualquer outro desenho de ação, qualquer outro tipo de ficção, isso é ridículo. A performance do Ben aqui, de enfrentar 3 caras do mesmo nível que ele, nem é tão boa assim. O Ben apanha bastante, a grande maior parte do tempo ele só tá empurrando eles pra longe e ele não consegue nocautear nenhum dos 3. No mais, ele sobrevive até chegarem com o projetor de nulidade. Em suma, não é nada impressionante ao ponto de você precisar pontuar que ele é o ápice da espécie pra isso ser possível. E o ponto é que se você faz isso, você pega esse raciocínio e aplica em diferentes casos, dá pra ver o quão burro ele é. O Hulk venceu o mestre dele? Porra, saca só o ápice da espécie do pai. O Superman venceu o Zod? Caraca, que ápice da espécie. A Viúva Negra venceu outros seres humanos? Não. Isso só pode ser o ápice da espécie. O Pikachu do Ash derrotou um Raichu? Ô, gente, desculpa, eu posso estar confundindo as coisas, botando os carros na frente dos bois, mas eu tô começando a achar que isso aqui tá parecendo um ápice da espécie. O Colar venceu 4 braços? Não tem como, é o ápice da espécie. Falando sério, eu acho que defensor do ápice da espécie vê Popó versus Bambam e fica todo, nossa, o Popó só pode ser o ápice da espécie. Como podem ver, a forma que ele fala parece que é bem debochada. Então não vamos levar tudo que ele diz a sério, até porque é só uma opinião, igual como eu que também tenho minha opinião nesse vídeo.
Primeiro ele disse que o Hulk é o ápice da espécie por ter ganhado do seu mestre, porém se ele tivesse prestado mais atenção no desenho teria lembrado que o Hulk ele mesmo disse que por ter lutado com diversas espécies alienígenas, ele melhorou o seu jeito de lutar ganhando mais QI batalha e melhorando o estilo de luta para que ele pudesse ganhar do seu mestre, enquanto o seu mestre era muito tradicional e não queria sair da sua zona de conforto, então ele não se desenvolveu para além do que ele podia ir, por isso que foi tão fácil de derrotar o mestre. O Superman só ganhou do Zod, pois o Superman foi enviado para a Terra desde que era um bebê e ele ficou anos e anos absorvendo a energia solar desde que era só um bebê, então isso foi com que ele tivesse mais poder para lidar com o problema. Por exemplo, se o Ben ganhasse o DNA do Superman ele não teria todos os poderes logo de cara, porque qual se transformar ele não teria absorvido no solar suficiente, embora eu acredito que o kryptoniano Omnitrix teria mais capacidade de absorção de luz solar. Mas esse assunto é para outro vídeo. Quem sabe eu faço o vídeo sobre os kryptonianos, por isso que o Superman é tão poderoso, já que o Zod havia chegado na Terra há pouco tempo ele não absorveu tanta energia solar. A Viúva Negra ter derrotado alguns caras não seria difícil, não porque ela é o ápice da espécie humana, e sim porque ela foi treinada desde criança para ser uma assassina, e ela é um espiã de nível mundial, e também trabalha na SHIELD. Isso significa que por ela ter sido treinada desde a infância, então ela teve muitos anos para conseguir ter experiência em combate o suficiente para derrotar inimigos comuns. Agora o Pikachu é um pouco complexo, mas tem uma explicação por trás, já que cada Pokémon tem a sua natureza igual o Voltorb e o Primeape. Se ele tiver uma natureza raivosa eles vão ser mais poderosos do que um Voltorb e um Primeape carinhoso e bondoso. Isso funciona para todos os Pokémons, por isso que a natureza do Pikachu essa é alegre. Se ele for alegre e determinado a derrotar seu oponente, então ele vai ser bem poderoso. Outra coisa que ajuda, aqui estou, o Pokémon for muito parceiro do treinador ele pode ser muito poderoso, igual quando o Pikachu não gostava muito do Ash, mas com o tempo eles viraram melhores amigos, e pelo Ash ser alguém alegre isso pode afetar a natureza do Pikachu. É a mesma coisa com Charmeleon. Com ele não gostava do Ash e não obedecia a ele, aí ele teve que fazer o Ash ser um treinador melhor e mais forte. Outra coisa que faz o Pikachu ser forte é quando ele foi proteger o Ash ele atingiu um monte de Sparrow com um choque do trovão na chuva e Ash levou o Pikachu no centro Pokémon. Mas a equipe Rocket aparece querendo roubar todos os Pokémons do centro Pokémon. O Ash decide impedir e energizando o Pikachu usando uma bicicleta que dá um grande choque do trovão, já que energizado o Pikachu dessa forma e deixou ele mais poderoso. O Pikachu ficou tão forte que conseguiu derrotar até um Onix que é do tipo pedra. O Pikachu derrota até lendário. Depois de tudo isso não seria estranho ele conseguir derrotar um Raichu. O problema é que você não pode aplicar o conceito de ápice da espécie para tudo o tempo todo. Para isso você tem que ter total conhecimento do personagem ou da obra que você está falando, senão os argumentos não têm algo para se sustentar. Ele até fala que o colar ganhou do Quatro Braços por ele ser o ápice da espécie, mas já que o desenho não explicou se o cola é de uma subespécie do Quatro Braços ou uma mutação genética, não temos como explicar o que ele é. É por isso que eu tenho raiva que os criadores não explicam certas coisas. Provavelmente alguém perguntou se era de uma subespécie e até hoje eles não responderam. Nós sabemos que o Quatro Braços é muito forte, pode ser o hábito da espécie. Agora o colar, se ele for um mutante ou uma subespécie ou talvez os dois, você pode explicar o porquê que ele é tão forte e conseguiu superar o Quatro Braços. Eu espero que um dia esse personagem possa voltar e talvez ele fala que é de uma subespécie ou coisa do tipo. Muitos youtubers dizem que pelo Cocorocoide ter vencido o Leon significa que ele é o ápice da espécie, porém eu vou ter que dizer que esse inimigo em específico ele não é tão poderoso, até porque o Cocorocoide é um dos aliens mais fraco. Se comparar com outros aliens, tem até um vídeo em que mostra que ele tá no top 10 mais fracos. Então vencer o Leon então seria um trabalho tão difícil, já que o Ben já tem experiência em combate por ter mais preferência nos aliens de luta igual Quatro Braços ou Enormossauro, até porque se ele perdesse para o Leon seria bem humilhante para o Ben 10.
Mas tem uma coisa que eu vou ter que concordar com ele, já que o Quatro Braços ter vencido a Luma não significa que ele é o ápice da espécie. Se você separa para pensar, o Quatro Braços, ele usou o ambiente ao seu favor como se fosse uma arma, já que ele estava apanhando bastante. Então, se derrubasse um poste daqueles uma pessoa normal, com certeza eu teria derrotado ela ou até mataria. Mas não quer dizer que o bem é o ápice, que ele vai ganhar o tempo todo. Tipo, ele só ganhou da Luma porque ele usou o ambiente como arma e usou estratégia para vencê-la de uma forma que ela não esperava. Se Benny quisesse ser igual ao Benny 10.000, ele teria que ser o ápice da espécie e ter muitos anos de experiência, mas acho que vai ser bem difícil ele alcançar o Benny 10.000 por enquanto. Já que ele só usa Enormossauro, que chega a ser irritante que o Benny 10 só quer usar essa merda de alien. Mesmo que o Massa Cinzenta tenha potencial para superar a inteligência de Azimuth, ele nunca vai superar porque o Azimuth tem anos de experiência, quase muito, é tão velho que ele existia desde a época dos Cavaleiros Eternos na época medieval, então imagina o quanto de experiência esse cara tem. Além disso, se você parar de pensar, apenas ser ápice da espécie não é o bastante, já que o Benny é apenas o ápice da espécie de 16 anos. Imagina Quatro Braços do Benny 10 clássico, ele tinha um certo nível de força, mesmo o Quatro Braços tem uma idade equivalente de 10 anos. O Ben de 16 anos é bem mais forte, já é aqui em Supremacia Limite no próprio Ben fala isso, que ele vai ficar mais forte quando crescer. Isso significa que o Quatro Braços do Ben 10.000 que apareceu no clássico de 30 anos, ele é ainda mais forte do que o Quatro Braços atual. Isso significa que o pai da Luma, ele deve ter anos de experiência, é um adulto e tem uma filha que é uma tetramando fêmea, e provavelmente a Luma deve ser um pouco mais velha do que o Ben. Não sei qual é a idade dela e nem qual é o tempo de vida de um tetramando, mas visualmente falando parece que a Luma, ela tem a idade de um jovem adulto. Isso significa que o Ben, mesmo sendo ápice, ele só é o ápice de 16 anos. Então provavelmente ele não é considerado o mais forte na espécie. Eu acredito que só quando ele for adulto ele vai ser, porque o Quatro Braços do Ben 10.000 parece ser bem mais desenvolvido, igualzinho ao pai da Luma, que era bem maior. Agora, para finalizar o vídeo, vamos falar do Ricardo Play. Eu adoro esse YouTube, aí eu já sou inscrito no canal dele há um bom tempo, porém acho que uns vídeos que ele fala que não acredita no ápice da espécie, pois a esposa do Derek J. Viat roteirizou o episódio Sapos de Guerra e também o jogo de Ben 10 Omniverse que adapta essa história. Eu pesquisei e não achei muita coisa sobre ela, mas aparentemente não é ela que foi a roteirista principal que fez o episódio Sapos de Guerra. Eu não sei como funciona o processo de roteiro de um desenho, mas eu acredito que tem o roteirista principal, um diretor e os demais assistentes. Eu acredito que ela participou nisso. E ele tenta canonizar um jogo que nem deveria ser canônico, dizendo que o Bullfrog só é forte porque escaneou um incursiano forte. Se separar para pensar, você não acha estranho que, se esse incursiano forte existe, então por que a princesa Athena não escolheu ele para se casar, para ela se tornar imperatriz? Ou então por que ele não apareceu no desenho? Até porque não tem nenhum jogo de Ben 10 que é canônico, só tem o filme de corrida contra o tempo que era para ser canônico, mas virou não canônico, já que esse passinho é uma realidade alternativa, e tem o filme de Força Alienígena, que também é apenas semi-canônico. A explicação que o Bullfrog é diferente provavelmente que ele tem uma dieta mais saudável e uma genética perfeita, enquanto os outros incursianos têm uma dieta horrível. Isso já foi confirmado, então por isso tem um monte de incursiano horrível. Isso explica o porquê que eles têm uma aparência tão ruim. Talvez a dieta horrível pode influenciar nos descendentes, embora a gente não tenha visto quase nenhum incursiano fêmea. Então, mesmo se o ápice da espécie não existisse, poderia dizer que o Bullfrog é um indivíduo normal da espécie que tem o código genético mais saudável e uma dieta boa, enquanto os outros têm uma dieta ruim e podem ter descendentes que herdam essa genética.
O desenho sempre aparecia um alien do Omnitrix e um alien natural para comparar, e eles eram idênticos tipo igual. Quando Benny foi no planeta do diamante tinha vários iguaizinhos ao do Omnitrix, mas eu acredito que é devido aos sapiens celestiais alterarem a realidade, fazendo com que os indivíduos da espécie fossem idênticos. Acho que é igual na vida real que os animais são parecidos entre si, tipo um grupo de leões que são bem semelhantes entre si. Então, já que os animais da vida real são semelhantes uns aos outros, então não seria tão estranho no mundo de Ben 10 ter isso, já que eles são retratados como se fossem espécies de animais, tanto que eles até têm predador natural. Eu acho que o Ricardo Play deveria ter pesquisado um pouco mais a respeito da esposa do Derek, talvez para mostrar se ela tinha bem mais relevância ou se ela apareceu para roteirizar outros episódios, porque apenas falar que ela roteirizou apenas o Sapo de Guerra e o jogo que conta a história do Sapo de Guerra é um pouco estranho, já que parece que ela não tinha muita relevância para isso. O vídeo fica por aqui, eu espero que vocês tenham gostado. E lembrando, não tô atacando ninguém, eu só tô criticando os argumentos e o ponto de vista deles, dando apenas a minha opinião, mas minha opinião pode não mudar a sua, então eu não me importo se você acredita ou não na minha opinião. Eu só espero que um dia, quando o Ben 10 voltar, eles possam responder se o ápice da espécie existe ou não. Para dar um fim nisso, deixa o like e compartilhe e se inscreve